Olá, quarto ano. Então vamos para a nossa aula 9. Tá tudo certo aí com o material? Se não tiver, então você vai lá pegar o seu material. É o caderno de toda a aula, borracha. E nós vamos precisar ainda de uma cola, uma folha, uma tesoura, um lápis e lápis de cor. Corre lá que a gente está esperando vocês se organizarem. Pronto, tá tudo certo? Conseguiram o material? Com esse material, no final da aula, a gente vai fazer um trabalho artístico bem interessante, tá bom? Então vai valer a pena vocês arrumarem esse material ali. E aí, antes de começar, como sempre, você vai pôr a data de hoje e o tema da aula. Ocupação e povoamento do Paraná por diversos povos originários, os indígenas. Então, tem um tempinho para vocês copiarem. Pronto, vamos lá então? Algumas crianças, né, como toda aula, mandaram algumas atividades e eu faço questão de mostrar para vocês que tem bastante coisa bem interessante, assim, o pessoal tá fazendo, né? Aquela atividade lá da dobradura do milho, que o pessoal gostou bastante. Nem todo mundo fez dobradura, tem gente que acabou desenhando e eu achei isso bem interessante, né? E não usou, quem não tem um material que a gente pede, consegue fazer de outras formas, então é importante você fazer. Também chegou mais alguns exemplares daquele bracelete indígena, que nós fizemos algumas aulas atrás. Tem gente que fez no caderno mesmo, que eu achei legal também, como vocês estão vendo ali. E aqui eu quero agradecer, né, essa contribuição, quero agradecer também o incentivo que muitas pessoas acabam nos dando através de algumas dicas, algumas palavras assim. Então eu achei bem legal que a gente vai conhecendo muita gente positiva, muito esse lado bom das pessoas. Então eu agradeço muito por essa contribuição dos trabalhos que incentivam muito a gente e pelas palavras de vocês, ok? E então vamos lá para a nossa aula. Lembrando que antes de falar do tema de hoje, nós vamos fazer uma revisão, né, do que nós trabalhamos na aula passada.
Quem lembra que nós trabalhamos na aula passada? Qual foi o assunto da aula anterior? Bom, nós falamos sobre os povos originários do Paraná. Lembrando que, por que originários? Porque foram os primeiros povos a chegarem aqui. Então, por isso nós chamamos de originários. E esses povos são os indígenas. Eu contei para vocês que são 3 povos, que é o Guarani, Caigangue e o Xetá. E que eles vivem não mais nas terras lá, quando eles chegaram aqui nesse território, mas acabaram tendo que negociar alguns lugares que são as terras, alguns territórios, né, que eles vivem hoje, que não são as terras originais. Então, no Paraná são 17 terras indígenas. E na aula passada eu falei especificamente sobre os Xetá. Essa foto é do Xetá na atualidade e trouxe uma foto deles tradicional. Então, se você vê uma foto de um Xetá, uma imagem, você vai saber as características dele, que é esse enfeite, esse brinco, o cabelo comprido, né? Que atualmente eles não se vestem, mas assim, não vivem dessa forma, né? Mas em festas eles relembram, eles usam esse tipo de os adornos somente para relembrar, não usam no dia a dia, tá bom? E a antropologia que nos ajuda a entender um pouco da forma de viver desses povos. Tá? Então lembra que sempre que a história trabalha sempre com outras ciências. Nesse caso, a antropologia ajuda muito. A arqueologia ainda ajuda, mas nós temos também a antropologia. E nos Xetás, o antropólogo José Loureiro Fernandes, que foi bem importante para estudar esses indígenas, tá bom? E infelizmente, no final dos anos 50, logo que eles entraram em contato com os homens brancos, reduziu drasticamente a população e hoje eles são apenas em 8 pessoas. E a questão que eu coloquei para vocês sobre o Xetá, e vocês vão continuar pensando com relação aos outros povos que eu vou trazer, como que eles chegaram a essa população tão reduzida. E se eles vivem de forma urbanizada, não usam mais aqueles adornos, então eles são indígenas ainda? E se eles são indígenas, o que é ser indígena? Tá bom? Então, no caso do Xetá, eu falei, sim, eles são indígenas, sim. E hoje a gente vai falar mais sobre um desses povos originários paranaenses. Tá bom? E você vai me ajudar, através dessa atividade, a descobrir qual povo que a gente vai trabalhar hoje, qual indígena nós vamos trabalhar. Lembra que eu trouxe essa atividade da aula passada? Tá bom? Essa atividade você vai ter que decifrar o nome desse indígena. Então, lembra que você vai trocar um símbolo por uma letra. Lembra disso? Então, tem um tempinho para vocês fazerem e quero ver quem vai adivinhar qual o povo que a gente vai trabalhar hoje. E aí, quem descobriu? Hoje nós vamos trabalhar sobre os Caigangue, ok? Quem acertou, arruma ali, dá uma olhadinha, pode arrumar se você não acertou, tá bom? Então, nós vamos falar sobre os Caigangue. E, assim,
Para estudar os Caigangue, os povos originários do Paraná, eu trouxe uma importante fonte histórica. Então, além desse conteúdo, que é esse povo indígena, vou trabalhar um outro conteúdo que é a fonte histórica. Então, lembra que o historiador, ele analisa as fontes. E mapas são importantes fontes históricas para os historiadores. Ah, prof, então vai ser aula de geografia? Não, é aula de história. Tá bom? Sim, o mapa faz parte da aula de história também, tá bom? E a gente vai aprender a ler, vamos fazer um exercício para ler esse mapa. E daqui nós vamos tirar várias informações sobre esse assunto aqui, tá bom? Então dá uma olhadinha no mapa ali. Nesse mapa nós temos, como eu falei, vários símbolos ali que indicam, que trazem informações para nós. Então, por exemplo, algumas bolinhas coloridas. Nós temos aqui também alguns números no mapa, temos alguns risquinhos ali que são os rios, tem nomes de países, né? Algumas localidades, alguns países, alguns estados. O título, bem importante você ver o título. E outra questão importante de você ver no mapa, né, informação importante, é sobre o autor. Esse autor, ele é da onde? Né? Aqui é de uma universidade, da universidade lá de Londrina. Isso é bem importante pra gente. Então não é uma pessoa que resolveu desenhar o mapa, não. Ele é um pesquisador, um estudioso. Então o historiador acha que para nós esse mapa ele é confiável, tá bom? Então vamos lá, o título do mapa é atuais áreas indígenas no Paraná. Certo? As bolinhas coloridas, elas indicam que as bolinhas vermelhas representam as áreas dos Caigangues. E as bolinhas verdes representam as áreas dos Guarani, certo? E os números? O que aqueles números que estão no mapa representam? Representam as cidades onde ficam essas áreas indígenas aqui no Paraná, tá bom? E aí eu coloquei para vocês ali do lado o nome dessas cidades. Então, o número 1 que aparece no mapa equivale à cidade de Laranjinha. 2, Pinhalzinho. Ok? Então, para mim saber qual a cidade que equivale a cada número, eu tenho do lado ali, que é a legenda. Tudo bem? E nós vamos tirar uma boa parte dessa aula para fazer a análise desse mapa. Tá certo? Eu vou colocar a próxima tela uma atividade, exercícios aqui. Você vai copiar esses exercícios e depois eu deixo o mapa na tela para você responder. Tá bom? Então, copia.
Bom, agora eu vou deixar o mapa na tela e vocês vão responder essas questões, tá bom? Mas aqui uns 2 minutinhos para vocês responderem. Pronto, vamos lá? Então, tem mais uma pergunta, tá bom? Tem mais essa pergunta. Novamente, você vai copiar e depois eu ponho um mapa para você responder, tá bom? Então, copia a questão. Então vamos lá? Então agora eu vou pôr o mapa e você vai me dizer o que significa esses números que estão no mapa para responder essa questão, tá bom?
Então, mais um tempo para vocês responderem. Vamos lá, gente. Então, agora tem outra questão. Então, anote o nome de duas cidades paranaenses onde se localizam aldeias, Guarani e Caingangue. Então, você vai observar o mapa e vai me dizer o nome de duas cidades onde tem os Guarani e os Caingangue, tá bom? Então, você copia essa questão e depois eu coloco o mapa para vocês fazerem a atividade. Pronto, vamos lá então.
Agora eu deixo o mapa para vocês responderem essa questão. Pronto, gente. E agora, seguinte, o nome da sua cidade aparece no mapa? O que significa isso? Que na sua cidade tem alguma aldeia, alguma área indígena, de Caigangue ou Guarani. Tá? Então você vai responder essa questão ali, se na tua cidade tem um desses povos, né? Copia a questão que está na tela e depois, né, como a gente está fazendo, eu coloco o mapa para vocês, tá bom? Então pode copiar.
Vamos lá, então, agora você vai responder. Vou deixar o mapa para vocês responderem. Pronto, pessoal. Então vamos lá vamos corrigir, vamos ver quem acertou essas questões. Então a primeira questão ali, observe o mapa e anote o título do mapa. O título do mapa é Atuais Áreas Indígenas no Paraná. E aí, tá certinho o seu? Se não tiver certo, arruma. Pode arrumar lá. A próxima questão era, qual o significado das bolinhas coloridas? Então, as bolinhas verde e vermelha simbolizam localizações das áreas indígenas no Paraná. O próximo é, anote os significados de cada cor na legenda. Então, nós tínhamos lá na legenda a bolinha vermelha, que é a cor dos caigangue. Certo? Colocou caigangue. E a bolinha verde simboliza o Guarani, povo Guarani. Tá bom? A próxima pergunta era, qual é o significado dos números no mapa? Então, no mapa, os números representam as cidades onde estão localizadas as áreas indígenas no Paraná. Tá bom? Tá certo? Acertou lá? A próxima pergunta é, anote o nome de duas cidades paranaenses onde se localizam as aldeias, Guarani e Caigangue. Então, era para você olhar no mapa e escolher duas de cada, tá bom? Eu coloquei dois exemplos ali. Então, em Laranjinha e Pinhalzinho, tem aldeias Guarani. E em Apucarana e Palmas, tem aldeias Caigangue. Tá bom? Mas você pode ter colocado outras respostas. Tudo bem? Bom, essa questão ainda tinha, né, outras opções ali. Olha os números ali no mapa e a cor, né? Então, onde tem vermelho, Caigangue. Por exemplo, o número 3, em Apucarana tem caigangues, tá? E em verde, número 2, por exemplo, nós temos povos Guarani, tá bom? Então, são algumas opções que vocês poderiam ter feito. Tá bom? A outra atividade era pedir assim, observe bem o mapa e responda. Nossa cidade é algum desses povos indígenas? Qual? Tá bom? Então, tem um desses povos, sim ou não? E se tem, qual desses povos tem na sua cidade? Certo? E aí que vocês responderam, tudo bem. Então essa atividade é bem importante, é uma leitura do mapa. Dali pode ver que a gente tirou várias informações. Outra informação bem importante é a data desse mapa. Esse mapa é de 1996, que foi o mapa que eu consegui trazer para vocês. Então imagine, de 96 até hoje, quanto deve ter mudado, né, essas informações. Então isso que a gente tem que pensar também quando eu analiso o mapa, certo? Então eu vou trazer para essa aula sobre um povo específico, que são, como nós já vimos, os caigangues. Vou trazer algumas informações bem, né, resumidas para vocês, tá bom?
Aqui é uma foto deles lá em 1994. Aqui eles estão pintados. Só que, assim, do dia a dia, eles estão pintados assim porque era uma festa, um momento especial. Mas no dia a dia, eles não andam enfeitados dessa forma, ok? É só em momentos de festa. Aqui tem um outro, é um líder religioso, também está ali com um cocar, com elementos da cultura caigangue. Mas também observem que é um momento especial, né? Um momento do ritual dos mortos, por isso que ele está caracterizado assim. Então pensa assim, na roça, por exemplo, ele roçando, ele não usa esses adornos, tá bom? Os caigangues tradicionais, lá os primeiros, antes de encontrar com os homens brancos, eles tinham algumas características que eu vou falar para vocês agora. Uma delas é preferir florestas de araucária. Então, a araucária que dá o pinhão, né? Então, e o pinhão era a principal forma de subsistência dos caigangues. Outra característica deles era essa armadilha para peixe, o pare, que vocês estavam vendo aí. Que até hoje eles fazem essa armadilha. Então essa é uma foto de 1999, lá de Piraí do Sul. Outra questão sobre eles é que essa sociedade, né, os caigangues, eles são divididos em duas famílias, metades clânicas, quer dizer, duas famílias. Caimé e Cairu. É como se fosse, digamos, Silva e Santos, alguma coisa, tá? E assim, muitos desenhos, enfeites que vocês vão observar dessa cultura está relacionado a uma dessas famílias. Então são símbolos que representam ou os Caimé ou os Cairu. Então, por exemplo, aqui, essa foto, ele está fazendo o cesto, e você pode observar que no cesto tem uns desenhos ali, né? O grafismo indígena. Lembra do grafismo que a gente já trabalhou? Esse grafismo simboliza uma das famílias dos caigangues. Outra coisa que eu achei bem interessante sobre eles são as casas deles. Então, estou trazendo a questão das casas para você compararem com outros povos que nós já trabalhamos. Aqui é a casa dos caigangues, são casas que foram pesquisadas por arqueólogos. Elas eram subterrâneas, então eles cavavam e faziam como se fosse essa cobertura, esse telhado, né, com folhas. E aqui tem uma representação aí na tela, para vocês verem, para ter uma ideia de como eram essas habitações caigangues. E essas habitações, elas eram isoladas, ou seja, uma casa só. Os arqueólogos acharam, assim, de 4, 6, de 20 até. Ou seja, uma aldeia, né, com várias casinhas. Mas, geralmente, nesse formato que vocês estão vendo. Eles entraram em contato com o homem branco ainda quando os homens brancos chegaram aqui. Eles chegaram no século XVI. Século XVI é 1501 em diante. Então, já nesse momento, os caigangues entraram em contato com os homens brancos. Essa pintura é uma pintura do século XVIII, tá? 1701 em diante ali, que representa o encontro dos caigangues com os homens brancos, tá? E a questão que a gente tem que pensar bastante sobre os indígenas é sobre a terra deles. Então, com a chegada dos homens brancos e dos outros povos, essas terras foram sendo invadidas e ocupadas, né, para outras atividades. Então, no caso aqui, a criação de gado prejudicou bastante a área ocupada pelos caigangues. E, lógico, nessa ocupação, nessa invasão, né, na verdade, teve embate entre caigangues e os homens brancos, teve muita morte, e os caigangues que sobreviveram, houve uma negociação e criou alguns territórios para os caigangues viverem, que são territórios organizados pelo governo. Então, são esses territórios que nós analisamos no mapa. Bom, e agora eu trouxe uma atividade para vocês sobre os caigangue. Nós vamos fazer uma moradia caigangue, que eu achei bem interessante para vocês lembrarem bem desse assunto, tá? O material a gente já pedi, aquele que eu pedi no começo da aula, a folha, a tesoura, que deve estar tudo aí, tá bom? E quem me ajudou a fazer essa atividade foi a professora Lilian, lá, que é minha colega de história. Na folha que você pegou, você vai fazer um círculo, como está na imagem ali. Para fazer esse círculo, você pode usar um pires, uma tampa de pote, alguma coisa assim. Depois você vai recortar esse círculo.
Vai cortar ali como está na imagem. Depois que você cortou o círculo, você vai dobrar ele pela metade, né? Vai dobrar bem no meio e depois dobra no meio novamente. Aí quando você abrir vai ficar uma cruz, né? Você vai cortar apenas uma dessas metades, bem seguindo a linha. Olha a imagem antes de fazer. Você vai desenhar, vai enfeitar ali, né? Lembra que é feito de folhas, né? Essa moradia era feita de folhas. Então você vai desenhar o teu telhado, pode pintar, decora do jeito que você achar legal. Depois você vai passar uma cola só onde você cortou. Passa cola e aí você vai fechar onde você tá aberto ali, você vai fechar e vai virar um cone, como ali na imagem, como está na imagem. Então essa seria uma casinha caigangue, tá bom? Você pode fazer várias casinhas e fazer uma aldeia. Essa é a minha aldeia caigangue. Tudo bem? E aí lembrando, tira foto e manda pra gente, pra gente mostrar aqui pro pessoal a tua aldeia caigangue. Tudo bem? Então, gente, tchau pra vocês, um abraço, até a próxima aula.